E aí, pessoal, tudo bem? Gente, estou com muita saudade de vocês. Estou aqui para mandar um grande abraço para todos, tá? Tenho certeza que vocês em casa estão estudando, principalmente matemática, porque eu sei que vocês gostam muito de matemática, tá? Então, é aproveitar, gente, esse momento tão especial aí para a gente poder estudar. Nós estamos com tempo sobrando agora. Vamos estudar matemática, porque matemática está presente em tudo. Matemática é importantíssimo para a nossa vida, tá bom? E eu quero aqui apresentar alguns assuntos, principalmente uma revisão, tá? Com o pessoalzinho do sexto ano, o pessoalzinho do sétimo, oitavo. A gente vai rever alguns assuntos extremamente importantes desse primeiro bimestre, tá ok? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson. Vamos falar de um assunto importante da matemática aí, principalmente para o sétimo ano. E qual que é a habilidade, né, que pretendo desenvolver nesta aula aqui para o pessoal? Primeiramente, identificar os números naturais e inteiros positivos e negativos. Quem são os números naturais? Quem são os números inteiros? Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai identificar os números racionais. É um conjunto aí importante dentro da continuidade dos conceitos de números naturais e inteiros, positivos e negativos. E o terceiro ponto, gente, que a gente vai trabalhar nessa aula é realizar operações com potenciação e solução de problemas matemáticos, tá ok? Então vamos lá, gente. Bom, o N representa o conjunto dos números naturais. Como a gente tinha visto nas aulas anteriores, né, gente? Importante vocês relembrarem. Os naturais começam com o número zero. E aí na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o mais infinito. Esses são os números naturais. E o Z? O Z representa o conjunto dos números inteiros. Quem são esses números inteiros, professor? Olha, vocês vão observar que dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números naturais. Olha o conjunto dos números naturais lá, gente. Ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e aí vai até o mais infinito. Olha o conjunto dos números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. E olha a novidade aqui, ó, os números inteiros, eles têm da esquerda ali do zero, né? Observando o zero para a esquerda, quais são os números da sequência ali, ó? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 ao menos infinito. Esses números negativos nós não encontramos no conjunto dos números naturais, apenas no conjunto dos números inteiros. E aqui conceitos importantes, pessoal. O Z, com sinalzinho de mais embaixo. Quem que são os números que fazem parte deste conjunto? Do Z com sinalzinho de mais embaixo. Começa pelo 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o mais infinito. Professor, mas o 0 é positivo? O 0 ele é tanto positivo quanto negativo. Então ele pertence ao conjunto dos números inteiros positivos e também pertence ao conjunto dos números inteiros negativos. Por isso que ele está aí. E o Z com um sinalzinho de menos embaixo, professor, como que fica? Então, como eu falei, o 0 faz parte desse conjunto? Também faz, tá? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 ao menos infinito. Ok? Então, todos os números inteiros negativos fazem parte desse conjunto. E o Z com asterisco em cima, professor, como que fica? São todos os números inteiros, tanto positivos quanto os negativos, exceto o zero. Quando apresenta o asterisco, o zero não vai fazer parte deste conjunto. É o que nós estamos observando aí, ó. Cadê o zero? O zero não está presente. Para o lado da esquerda, nós observamos os números negativos, o menos 1, o menos 2, o menos 3, ao menos infinito. E para o lado da direita, nós observamos o 1, o 2, o 3, até o mais infinito. Então vamos lá resolvendo esse exercício bem rapidinho, gente. Olha, bem tranquilo, hein? O primeiro, quais são os números naturais? Façam isso no caderno de vocês, tá? Dá um pause no vídeo e encontre os números naturais aqui na reta numérica abaixo. Quem que são os números naturais aí, gente? E depois nós vamos resolver o seguinte exercício.
quais são os números inteiros. Então, quem são os números inteiros? Para aqueles que esqueceram quais são os números inteiros, volta o vídeo um pouco e vocês vão identificar quem são os números inteiros. Eles são tanto positivos quanto negativos. Ah, professor, mas você não falou desses números com vírgulas. Esses números com vírgulas representam um conjunto novo que eu estou apresentando para vocês agora, que são o conjunto dos números racionais. Esses números com vírgulas são os números racionais, tá bom? Então coloque no caderno de vocês aí, pratique esse exercício em casa, tá bom? E o próximo é o nosso próximo assunto aqui, muito importante, tá? Alguns alunos pode ser que tenham esquecido, mas vamos retomar agora. Nós estamos falando de potenciação. A potenciação, gente, é uma ferramenta matemática extremamente importante, muito usado nas ciências, na biologia, na química, tá? Esse é um assunto extremamente importante e a matemática agora que a gente vai praticar, tá bom? Olha, o que a gente está observando aí, ó? 2 elevado a 2. A gente pode ler também da seguinte forma, 2 elevado ao quadrado. O 2 maior, gente, que está embaixo, ele se chama base na potenciação. E o 2 que está na parte de cima, esse 2 menor, esse 2 pequenininho, ele se chama expoente, tá? 2 elevado a 2 é igual a 4. Alguns alunos vão lembrar desse assunto, mas para aqueles que não vão lembrar, é importante entender o seguinte, que conta é essa, professor? 2 elevado a 2 igual a 4. Sempre quando você olhar o expoente, você vai observar o seguinte, o expoente vai te informar quantas vezes você vai multiplicar a base. Estão observando na parte de baixo, 2 elevado ao quadrado? Então observou lá o 2 como expoente, quantas vezes eu vou multiplicar a minha base, que no caso aqui é 2? Eu vou multiplicar 2 vezes. 2 vezes 2 igual a 4. Vamos para mais exemplos. Olha lá, a questão A aqui, ó. 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado a 2. Quantas vezes eu vou multiplicar minha base, que é 3 nesse caso? 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Olha que simples, né? A B. 3 elevado à terceira, ou 3 elevado ao cubo. Quantas vezes eu vou multiplicar a minha base? São 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Fazendo essa continha, vai dar 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E na questão C, no exemplo C, 5 elevado ao quadrado, ou 5 elevado a 2, quantas vezes eu vou multiplicar minha base, que no caso é 5? 5 vezes 5, ou seja, 2 vezes, que vai dar 25. E o exemplo D, 5 elevado à terceira, ou 5 elevado ao cubo. Então, quantas vezes eu vou multiplicar minha base? 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. E agora deixei um exercício para vocês aí, gente. Pratiquem no caderno de vocês, para ver se vocês entenderam bem esses conceitos de potenciação, tá bom? Dá uma pause no vídeo e tentem fazer esse exercício em casa, tá bom? E aqui a gente vai fazer junto esse exercício, que é um problema envolvendo o conceito de potenciação. A gente vai fazer o estudo desse probleminha num passo a passo que eu vou fazer com vocês. Depois eu vou mostrar como que a gente faz usando potenciação para resolver esse exercício, tá bom? Ele é bem simplesinho. Se inicialmente é uma bactéria, olha lá, hein? Se inicialmente há uma bactéria, então, no primeiro momento eu tenho uma bactéria, e eu sei que ela duplica a cada 1 hora. Quantas bactérias haverá após 3 horas? Então aqui eu fiz um passo a passo para a gente entender o que está acontecendo, né? Então no tempo inicial, tempo zero, eu tenho uma bactéria. Após 1 hora, eu tenho 2 bactérias. E após 2 horas? O que está acontecendo com as minhas bactérias? Está duplicando? Então eu vou ter 4 bactérias. E após 3 horas, 8 bactérias. De 4 eu fui para 8 bactérias. Nesse passo a passo aqui deu para entender bem, né, gente? Como o exercício ele é bem simples, envolve um período curto e um número de bactéria que é muito pequeno, que é uma bactéria, então ficou bem simples de resolver.
Mas como que a gente resolveria isso na base da potenciação? O que a gente pode fazer, né? O 2, né, ele representa a base, e como eu sei que as bactérias estão duplicando a cada hora, então significa que ela está dobrando a cada hora. Então essa duplicação das bactérias vai ser a minha base. Por isso que eu usei a base 2. E o expoente, professor? O expoente vai representar o número de horas que eu vou estudar o comportamento dessas bactérias, tá bom? E o 8 lá é o resultado, né, gente? 8 bactérias ao final de 3 horas. Ou seja, um expoente me indica o seguinte: eu vou multiplicar minha base 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8 bactérias. E o nosso último exercício aqui, pensando no problema anterior, se a bactéria triplica a cada 1 hora, olha aqui, gente, a bactéria vai triplicar, hein, a cada 1 hora. A gente usou aquele problema anterior que ele duplica. E aqui neste caso ela triplica a cada 1 hora. Quantas bactérias haverá após 3 horas? Faça esse exercício em casa, no caderno de vocês, com muita calma, tá ok? E a gente vai voltar a se encontrar para falar mais sobre esses assuntos e outros que o professor tem para passar para vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.